Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui da nossa internet. Você que me ouve aqui pelas zonas da nossa internet. Agora eu tô dirigindo um culto de oração. Falta uns minutos ainda pra mim chegar lá na igreja. Tava meditando aqui sobre o período, né, que eu fiquei na droga, né? Somar aí as dois. Vamos correr. Somar aí os dois períodos. Dá 7 anos aí. Tipo, mundão, né? E desandando, né? Fazendo uso abusivo de substância psicoativa. Também muito do álcool, né? Fazendo coisa que desagrada a Deus, né? E eu lembro, parece que foi hoje, eu lembro a primeira vez, né? Quando eu conheci a cocaína. Cocaína, eu conheci ela antes da bebida alcoólica, pra você ter uma ideia. E no começo é uma sensação muito empolgante, né? Diferente do que eu tinha sentido, né? E toda vez que fazia era uso recreativo. Naquela época eu tinha costume de guardar dinheiro. Então por um bom tempo, bons anos que fazia uso, tinha minha reserva. Então quando eu queria, passava o cartão, eu comprava, ia buscar de carro, né? Tinha moto pra escolher, carro pra escolher, né? Tinha dinheiro pra bancar os amigos também, né? Que estavam sempre interessados. Aí você ia levar na porta da casa do cara e o cara pedia pra voltar pra buscar droga, porque ele não ia poder sair, né? Aí ele já queria ter a droga dele. E foi um período muito sombrio, né? Da minha vida, da minha história, porque foi um período que mais me autodestruí, né? Porque levou anos pra conquistar, né? Em meses, né? Acabar foi indo embora, foi sendo destruído. A maior arrependimento não foi bens materiais, né? Porque isso aí você acaba conquistando, você conquista tudo de novo, né? Mas a maior arrependimento foi todo o dano espiritual, né? Que tanto a droga quanto a bebida causou, né? E que me prejudicou de um jeito que com o tempo me dilacerou por dentro também, né? Porque teve problemas também físicos, né? Fisiológico, biológico, tudo isso aí que atrapalhou dentro do organismo, por causa do consumo excessivo. E no início sempre entra na vida da pessoa como recreação, né? Você tem uma noção, exemplo, você parar pra pensar. Propaganda de bebida, né? De cerveja. Você não vê lá a propaganda da cerveja que nem a propaganda do cigarro, né? Um pulmão aberto com câncer. Entendeu? Na cerveja eles não colocam lá um morador de rua dormindo num papelão com um corote do lado, não. Ele coloca como algo muito elegante, né? Você faz o consumo da bebida, é legal, descontrai, é um relaxante social, né? Estimulante social para conversa, né? Faz bem. E é bem assim. São métodos, figura de linguagem visual que usa para trazer mais colaboradores, né? E cada vez mais jovens, né? Tá vendo uma reportagem nos Estados Unidos que tem uma marca de cereal que é em formato e modelo de cigarro. Então os cereais parecem cigarro. A criança, aí você come ele. Tem a parte branquinha do filtro, tem a parte marronzinha, né? Branca e marronzinha do filtro. Os risquinhos lá, parece um cigarro de verdade, mas ele é um cereal. E ele já é até comum lá nos Estados Unidos. Tipo assim, então qual que é a finalidade de fazer um cereal para criança em formato de cigarro? Não faz nenhum sentido, né? Parecia agora que tinha alguém puxando a minha bolsa agora. Um puxão agora.
Agora tem que atravessar uma avenida perigosa agora, hein? Eu vou ver como que eu vou fazer pra atravessar aqui. Eu ia vir de ônibus, mas eu ia perder um 710. Demorar muito. Não, vou a pé mesmo. Opa, me pegou aqui. Agora tá de boa. Essa vida aqui tem uma história muito importante na minha vida. O ponto de ônibus que tem aí na frente foi onde eu quase perdi a minha vida. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás. É uma história bem longa. Toda vez que eu passo aqui eu lembro, né? Eu tive uma overdose muito grande ali no ponto de ônibus ali. E perdi os sentidos, né? E aí realmente ninguém me socorreu não. Tinha gente até próximo assim, mas não recebi. O socorro veio do alto, né? Ali quando eu senti, né? Porque eu senti ali que o coração tava parando, né? Senti o que estava acontecendo comigo. E eu lembro que eu parei. Eu até a hora que parei, que parou, meu pulmão parou de funcionar. Lembro quando o coração parou de bater. E aí senti um zunido assim no ouvido. E aí eu não enxergava, né? Ficava tudo preto. Só que eu ouvia tudo. E eu senti que meu coração parou de bater, né? Senti que ali realmente eu tinha entrado em óbito. Fiquei ali. Aí foi um período de reflexão. Depois de alguns minutos ali, eu ainda sentia muito frio. Sentia frio. E ouvia tudo que estava acontecendo do meu lado. Parecia muitas vozes, sentia pessoas encostando em mim. Aí de repente eu sinto como se uma energia assim, né? Tivesse 4 seres, né? Em volta de mim. E aí eles se uniam, né? Como um abraço, né? Como uma junção, né? Como uma conjunção assim, juntavam assim na parte do banco que eu tava. E aí eu voltei. Aí eu sinto que o meu coração começou a voltar. E antes do meu olho abrir, eu tava sem comer, tinha uns 7 dias que eu não tava comendo. É como fosse uma mágica mesmo. Eu senti assim entrando uma bolota assim dentro do meu estômago, como fosse um prato de alimentação, como fosse um alimento. Que acabou com a minha fome e com a sede. Na hora. E aí, quando eu volto, eu começo a olhar assim. É como se eu tava ainda na cidade, só que ela tinha algumas coisas diferentes. Não era mais como eu me lembrava. Inclusive, era diferente o meu convívio, né, com as pessoas, né, com a minha família. Nesse estado mental que eu tava e nesse lugar que aparentemente era a minha casa que eu tava andando, quando eu fui lá na casa da minha mãe, na casa do meu pai, aí eu chego lá, era como se eles tivessem... a minha mãe, ela queria me receber, só que o meu pai não queria de jeito nenhum. É como se ele estivesse querendo de alguma forma, me matar, né? Meu irmão também, com ódio de mim. Nesse contexto aí, dentro desse universo aí, né? Que aconteceu comigo. Quando eu volto, né? Eu apago e aí eu ressurjo. Só quando eu volto vivo, eu tô nesse ambiente aí, nessa atmosfera, como se fosse um tipo de universo paralelo. Tudo muito parecido com aqui, só com detalhes diferentes. Só que aonde eu tava, inclusive muito interagia com as pessoas, tudo muito real mesmo. Tem que falar não tem nem como falar que é um sonho lúcido, porque não era algo muito real, foi uma experiência muito vívida. E ali também foi uma experiência forte também que eu tive. Momentos que eu pensei que eu ia morrer, né? Só que eu não comecei a perceber, ter experiências com Deus, né? Que começou ali a mudar o meu coração, minha mente começou a mudar ali. Me entreguei de vez ali quando eu entendi que eu tava ou morto ou morrendo, ninguém mais me queria por perto.
Aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria me entregar ao mal mesmo, né? Foi como começou a surgir na minha mente as primeiras menções, né, no meu coração, tipo assim, realmente me entregar mesmo, fazer o pacto, né, com o diabo, vender a minha alma, era o que eu queria. E aí ali eu coloquei na minha cabeça que eu queria aquilo pra mim. E Deus, ele entrou de uma maneira assim forte, assim, naquele período. Porque realmente não deixou, né? Como o período que eu tava ali, praticamente entregue. Aí eu lembro de um momento, né? Eu já tinha aceitado minha condição naquele lugar, naquele ambiente que eu tava. E aí uma pessoa, né? Hoje eu entendo que era um anjo do Senhor, né? Mas um homem, né, que se aproxima, pergunta o que tá acontecendo. E aí eu conto pra ele. Aí ele fala pra mim que eu tenho que ir pra minha casa. E eu falo que não, aí eu não quero contar pra ele o que tá acontecendo, que eu não posso ir pra minha casa. Porque as pessoas ali, elas não me querem lá, né? Eu falo que tem onde ir, mas não tem. E ali eu tava buscando morrer, né? E aí eu peguei e comecei a seguir aonde eu estava. Lá num quarto que eu tinha alugado, que eu fiquei uns meses morando sozinho. E fui até lá. E aí lá também teve uma experiência muito forte, também sobrenatural também, né? Uma coisa que me fez, né? Comecei a ouvir muitas vozes, muito demônio, muito espírito maligno, um contato muito forte ali, uma opressão maligna. O quarto ficou realmente assombrado, era impossível ficar ali. Não sai a voz da parede. E eu já tava alguns dias sem bebida e sem álcool, mas ainda os efeitos estavam ainda. Tava tendo os efeitos. E sem alimentação. Aí eu peguei, foi quando eu tava em cima de uma ponte que eu tava andando. Antes de eu abrir o portão pra chegar na casa que eu tava morando, aí eu vi uma fumaça preta saindo do meu corpo. Fumaça preta. Aí eu entendia, ninguém falou pra mim, mas eu senti que eu tava entrando em uma outra dimensão. Era como se fosse uma outra dimensão. Ou eu voltando pra essa realidade, né? Era essa realidade que eu tô falando com você. E foi uma experiência assim extrasensorial, né? E mais vívida, né? Não tem como explicar. Que me fez realmente entender, né? Que cada um de nós fazemos parte de um processo muito maior, que às vezes nem a gente entende, né? Às vezes a gente reclama, né? Quer saber reclama da vida, reclama dos processos, né, que a gente passa. Só que o que eu percebi que a gente tem escolha. E todos nós somos, parei um pouquinho aqui para pegar um ar. Todos nós temos escolha, né? E graças a Deus. Aí começou o processo de intervenção divina, né? Quando eu realmente deixei, né, o que eu tava fazendo. Fui pra comunidade lá, né? Depois tive um encontro com Deus. E depois a segunda etapa, né? Quando eu saí, tive uns problemas pra me ajustar, né? A que tava acontecendo na minha vida. E enfim, depois eu voltei. Voltei a frequentar a igreja, voltei a entender o propósito, porque eu tava gravando, né? Antes, né? Muito tempo atrás eu comecei a gravar. Só que aí eu percebi que não caminhava, porque não era aquilo que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer era um outro projeto. E aí foi quando Deus me lembrou desse projeto que Ele tinha me dado lá no meio do mato, lá na serra, quando eu estava trabalhando na lenha, rachando lenha. E Deus me deu esse projeto que eu motivarei a motivar você que de repente está aí na droga, tá querendo voltar pro vício, né? Ou tá querendo sair, não sabe como. Então, estimular ferramentas. A ferramenta que vai te ajudar é a palavra de Deus. Você pode não acreditar em mim, mas eu sei, eu passei pelo que você passou. Passei pela abstinência, a luta diária, né? Fiz os 12 passos. Só por hoje, um dia de cada vez. Mas sem Deus é muito difícil conseguir. E um caminho que tem me ajudado muito, sem dogma religioso, sem placa de igreja, porque eu não sou de apoiar placa.
Tanto é que Deus me deu um ministério, né? Levantou esse ministério, que é o Ministério Palavra Viva, que Deus me deu, né? E esse projeto, Deus me deu o ministério Palavra Viva e me deu esse projeto que é o projeto Motivarei, que é para, principalmente, né, que é um projeto que ele é social, né, que eu quero trabalhar com assistência social, né, levando alimento para os moradores de rua, né, que é uma situação também que eu já passei, e também focar na recuperação de dependentes químicos, né, trazer eles para perto de Deus. E você que não chegou no fundo do poço, dá uma dimensão do que é, né, a droga. A droga, ela é assombrada. O diabo, ele cria o crack e nem prova, né, com medo de se viciar. O traficante mesmo não usa droga. Se você tem contato com alguém que é de facção, você vai saber que as pessoas que são de facção, eles não usam droga também. Eles têm ali uma conduta que eles têm que fazer. O traficante não usa droga, mas ele vicia o teu filho, vicia você, porque para ele o que interessa é o dinheiro. O dinheiro tem escravizado muitas pessoas. Primeiro o vício começa com o dinheiro ele vicia e cega as pessoas. Aí depois entra a prostituição, o adultério. Depois entra um vício aí mais próximo, que é o álcool, a bebida. Um vício mais tradicional aí, normalzinho, né, que é bem aceitável, né, hoje, que é a maconha. Aí, dependendo do organismo da pessoa, em pouco tempo, né, você tem uma resistência fraca. O organismo com resistência fraca e a mente com uma resistência fraca, em pouco tempo a pessoa já está fazendo uso de uma substância mais forte, de uma química aí, né. Então, o que eu percebi essa experiência minha? Que tudo que quando eu estava dentro da minha sanidade, que eu tinha conquistado, eu acabei perdendo na loucura. Então, a loucura não é um presente, a loucura é uma maldição, né? Ficar sóbrio, tá bem com Deus, com o seu coeficiente emocional centralizado, isso é melhor, né? Não tem dinheiro que pague, né? Você saber que você, às vezes, que nem eu, tô sem R$1 no bolso, mas tô feliz, por quê? Porque eu não tenho necessidade de nada. Não preciso beber nada, não preciso usar nada. Eu vou para a igreja agora, participo da oração. Depois eu volto, tenho a opção de escolher, vou voltar de ônibus, voltar de carona, ou voltar aqui andando, gravando vídeo. Chegar em casa, fazer meus afazeres ali, continuar me dedicando um pouco mais ao projeto. Então, tá bem, então, só tô normal, tô de boa. Agora, quando você tá na dependência, no vício, de maneira nenhuma vai ficar feliz sabendo que eu vou tocar dinheiro no bolso só daqui 2 meses, né? Só daqui 2 meses que eu vou voltar a trabalhar, né? Então, tô suando. Eu fiquei pensando, falei, não quero isso na minha vida não. Minha mãe não merece um filho desse aí usando drogas, né? Mas a mesma coisa, que hoje eu consigo ver que meu filho já tá com 11 anos, depois de ver tanta criança igual tipo da idade dele. Penso que aquelas crianças fora do corpo, né, andando na Cracolândia, ali em São Paulo, cheio de droga na cabeça. Hoje eu imagino, já pensou se eu tivesse ficado em aquelas condições e o meu filho, né, se de repente chegasse numa situação dessa. Aí eu comecei a pensar, pô, eu sou filho também, né? Minha mãe não merece. Quando eu falei assim, Deus, eu não mereço ver meu filho numa situação dessa. E aí Deus falou comigo, né? Sua mãe e seu pai também não merecem ver você assim. Essa dor que você sentindo só de imaginar, sentiu que o seu filho passaria se ele tivesse com o mesmo vício que o seu. Então essa dor que seu pai e sua mãe sente. Aí eu entendi, não, preciso... Assim que nem o filho pródigo falou, né? Levantar-me-ei e ter com meu pai, né? A passagem do filho pródigo, quando ele volta, ele pede a herança dele e vai pro mundão. Quando acaba os recursos dele, ele começa a trabalhar só por alimento para comer a lavagem dos porcos. E ele fala, nossa, os trabalhadores da casa do meu pai se comiam melhor do que eu como agora. E aí ele vai buscar o abrigo na casa do pai,
vai buscar o alimento, vai buscar a redenção, o perdão do Pai, né? E o ensinamento, o maior ensinamento que a parábola do filho pródigo deixa pra gente é que Deus, ele é como sendo nosso Pai, independente de como a gente saiu, dos caminhos da casa de Deus, não importa como e onde, que ano que você saiu, o importante é você se reorganizar e voltar ainda hoje. Hoje, Deus tem urgência que você volte, né? Eu ouvi isso muitas vezes. Quando contava meu testemunho na rua, eu falava, você tem que voltar hoje. E é isso que eu falo pra você, tem que voltar hoje. Tô chegando aqui na rua da igreja, mas eu acho que a igreja não tá aberta ainda. Vamos ver. Tomar uma água no banheiro e vamos ver. Às vezes já tem gente lá, mas não tá liberado para entrar pra oração, que a oração é às 8, né? E às vezes a pessoa tá fazendo ensaio. Geralmente é, né? O pessoal tá ensaiando. Mas é isso então. O pessoal tá chegando ali, eu vou desligar. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa força pra mim, ajuda o nosso ministério. Curte, comenta e compartilha. Valeu!